Paz do Senhor, amor da Virgem Maria. Em Isaías 22, do 21 ao 22, vai dizer: aquele que tem a chave irá governar a nação. Aqui a gente temos em Mateus 16, ou Marcos 8, ou Lucas 9, vai dizer assim, ó. O termo é uma só. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Outra tradução, Hades. Eu te darei a chave. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando essas igrejas, fundador homens, que eu tenho esse termo, porque é fundador homem. Só quem pode fundar a igreja é aquele que morre na cruz. E só quem pode edificar a igreja é aquele que foi enviado. Tanto que Cristo escolheu 12. Judas se extraviou, teve um cursinho de 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de Judas que se extraviou. Caiu Matias. Quer dizer o quê? Que não é uma igreja bagunçada, que não é um ministério bagunçado, é um ministério organizado em sintonia. Em Romanos 1,10, o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2,2, está no mesmo pensamento, no mesmo falar, no mesmo pregar, etc, etc. Olha só que interessante, ó. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Ali você cata lá em João 21, do 15 a 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ali em Atos dos Apóstolos 15. Tá tendo um cursilho ali para definir a circuncisão. Porque eles queriam seguir a lei judaica. A discussão era sobre isso. A voz do pastor prevalece, o universal. Atos Apóstolos 15:7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse: irmãos, vós sabeis que já dá muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresce. Quer dizer o quê? 1 Timóteo 3,15, a igreja é o baluarte da verdade. Que a posteridade celeste será conhecida a infinita diversidade pela igreja. Sobre o pastoreio de quem? De Pedro. Sobre ti, Pedro. Tanto que em Atos dos Apóstolos, a primeira pregação, as primeiras conversão foi de Pedro. Atos dos Apóstolos 2,14. Só um paráclito, só um Espírito Santo. Essa é a nossa fé católica. O povo estão deixando essa fé católica, essa fé mariana, que Maria estava ali junto com os apóstolos esperando o paráclito para a igreja se tornar pública, fundada ali na cruz com sangue e edificada com sangue. Para ir buscar qualquer igreja, meu irmão. A verdade só está na igreja. Vai dizer Efésios 3,10. Que igreja é essa? O próprio fundador é Cristo. Uma igreja sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mais santa e irrepreensível. A função da igreja é repreender, levar a verdade, proclamar a verdade, manter a integridade do evangelho, como diz a Escritura. Primeiro Coríntios. Olha só que interessante. 11, 1 e 2, ó. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos felicio, porque em tudo vos lembrais de mim. E guardais as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Olha, tem que anunciar, pregar de acordo que foi transmitida, de acordo que foi
ensinado, de acordo com que foi enviado. Cristo enviou quem? Mateus 10, do em diante, ou Marcos 6, ou Lucas, ou Marcos 3, se eu não me engano, ou Lucas 6. Deixa eu ver se é Marcos 3 mesmo. E não falar heresias. É 3. Do 13 ao 19 você tem esse entendimento. O apóstolo Paulo, quando ele se converte, prega, anuncia, proclama, ele tem que ir lá em Jerusalém ser conhecido pelas colunas para ser enviado. Tanto que quando ele recebeu o Espírito Santo pela Ananias, pelo servo, membro da igreja, foi batizado, foi cheio do Espírito Santo. Por quê? Tem que cumprir de acordo com como é ensinado tradicionalmente. Em Gálatas temos esse termo. Em Gálatas, olha só que interessante. A riqueza da tradição. 2, do 7 ao 9. Ó. Ao contrário, viram que a evangelização dos circuncisos era confiado, como a do circunciso, a Pedro. Ó. Porque aquele cuja ação fez de Pedro, o apóstolo do circunciso, fez também de mim, apóstolo dos pagãos. Quer dizer o quê? Sobre ti, Pedro, que foi a minha igreja. Quem escolheu Pedro foi Cristo. Do mesmo jeito que Cristo escolheu Pedro, escolheu o apóstolo Paulo para pregar para quem? Circunciso, ó. Aqui, ó. Ao contrário, viram que a evangelização do circunciso era confiado, como do circunciso, ó. Incircunciso. Olha só. Aqui ele reconhece. E a igreja reconhece. O pastor universal, o líder, sucessor de Cristo, reconhece e envia. Então, olha só que interessante. A obediência do apóstolo Paulo, doutor. Olha só. Tiago, Cefas e João. Por que Tiago? Porque Tiago é o bispo ali de Jerusalém. Pastor universal é Pedro. Por isso que ele cita primeiro Tiago. Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Olha só que interessante, ó. São os apóstolos mais considerados, cara. Que são o quê? As colunas. Que são quem? Que edificaram a igreja. Com o quê? Com sangue, meu irmão. Com sangue, meu querido. Não é igreja bagunçada, não é igreja fundo de quintal, não é igreja que vinda de um pastor, não é igreja que vem de uma rebeldia, não é igreja que vem 16 séculos de atraso, não, meu. Uma igreja que respeita o pastor, como o apóstolo Paulo respeitou e foi enviado. Que Tiago pregava, João pregava, que João pregava, Pedro pregava, serva, que Tiago pregava, o apóstolo Paulo tem que pregar, tem que manter a integridade de acordo com o que foi ensinado. Porque quem deu a revelação ao apóstolo Paulo foi Cristo ali, ó. A revelação, tanto que ele vai pregar aqui, vai nos ensinar, vai nos mostrar que o evangelho pregado por ele não tem nada de homem. De acordo com o evangelho pelos apóstolos, não tem nada de homem. Olha só. Mesmo livro, Gálatas 1:11. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Mas não recebi nem aprendi de homem algum mais mediante uma revelação de Jesus Cristo. Olha que interessante. Olha os evangelhos que os caras estão pregando hoje em dia. É revelação de homem, é doutrina de homem. O evangelho, a pregação que você segue, tradição e magistério, não é evangelho do homem. É revelação divina, meu irmão. Por isso que estão surgindo várias igrejas, segundo Coríntios 4, estão surgindo várias doutrinas, várias heresias, várias baboseiras, várias doutrinas que não encaixa. Porque é doutrina que está vindo do homem, meu irmão. Que
Tá vindo através de rebeldia, como vai dizer aqui, ó, 2 Coríntios 11:4, que é outro espírito, que não é Espírito Santo. Aqui, ó, a escritura que está nos ensinando, ó. Olha só. Não adianta nada o cara levar a Bíblia lá e ficar gritando, pregando, esgoelando lá na praça, não tem entendimento, não mostrar o ministério, a divina misericórdia e a graça da igreja, meu irmão. Porque Cristo morreu na cruz ali para a igreja se tornar pública. Para você conhecer o caminho da salvação, para você ter um culto verdadeiro, uma adoração verdadeira. João 8:4. Conhecer a verdade, verdade vos libertará. 8:32 e João 4:23. Meu Pai procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Olha só que interessante. 2 Coríntios 11:4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando voz de Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado, igualmente aceitai. Por isso que eu citei aqui primeiro aqui, ó. Aquele que, Isaías 22, aquele que tem a chave irá governar a nação, meu irmão. Quem deu a chave a Pedro foi Cristo. A fé está aqui, meu irmão. A fé está aqui, ó. Aqui, ó. Só quem tem autoridade de ligar e desligar é a amada igreja, meu querido. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que é desligado na terra será desligado no céu. E tudo que é desligado na terra será desligado no céu, meu irmão. Infelizmente, infelizmente. Por mais que os caras pegam bonito, por mais que os caras fazem aquela cenação, aquelas igrejas com telão, aquelas igrejas toda iluminada, toda igreja moderna que atrai o jovem. Meu irmão, não é a igreja que Cristo fundou. Cada igreja tem um pastor. Cada igreja faz uma doutrina. Cada igreja segue um segmento diferente da igreja. Diferente com a doutrina ensina. Não é integridade. Manter a integridade é você seguir tradição e magistério. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. É um só batismo, é uma só fé, é um só Espírito Santo, é um só pastor. Tanto que o apóstolo Paulo entende isso e reconhece. Que interessante. Infelizmente, meu irmão, é confusão. É confusão. A Bíblia diz aqui, para encerrar o vídeo, Mateus 7, serve para nós também. 21 até o 23. Olha só que interessante, ó. Nem todos aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade, meu irmão? Qual é a vontade de Deus? Cristo se deu naquela cruz ali em vão. Ali Cristo, ele morreu na cruz, a igreja se tornou pública, a igreja foi fundada ali na cruz, gerada com sangue, meu irmão. E Nossa Senhora ali sendo transpassada também de acordo, porque ela cooperou, corredentora da graça. Cristo sendo martirizado aqui na sua carne, Nossa Senhora sendo martirizada na sua alma. Em João 2, João 2:35. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entretanto eu lhe direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operário mal. Está entendendo? Essa é a graça da igreja. Vou morrer falando isso, não vou mudar meu pensamento nem minha tese, meu irmão. Porque eu já fui para a igreja protestante. Igreja, o foco da igreja protestante, o foco não é a escritura. A escritura foi compilada, foi organizada, foi guardada, foi criada para a igreja, não para as igrejas. Por isso que a igreja só tem uma tradução, só uma verdade. Nós temos que ter uma fé mariana. Apocalipse 12:17. Essa é a nossa fé.
Sou missionário servo Roberto, não vou mudar minha tese, meu irmão. Deus vai te dar o necessário que você precisa. Cristo foi carpinteiro. Cristo trabalhou. Cristo andou no jumentinho. Cristo nasceu na Magedouro. Para mostrar para você a humildade da igreja. O foco é o reino de Deus. O foco é proclamar a paz. Proclamar a conversão nessa terra. Não ficar lá na pracinha gritando igual um Zé Mané. O foco é salvar almas. E mostrar a amada igreja. Ali é o foco central da adoração verdadeira. Por mais que doa, meu irmão. Glória a Deus, aleluia.